Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente vamos entrar na Bíblia para ler versículo. O título da palavra. Uma pedra foi cortada sem ajuda de ser humano e bateu na estalta e esmigalhou toda a estalta. Essa é o título da palavra, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Nós vamos levar a passagem que se encontra em Daniel, tá? Meus irmãos, meus ouvintes, preste muito atenção que nós vamos trazer uma explicação muito boa para que a gente venha entender essa palavra que Deus está revelando para nós nessa noite, tá? Para que a gente venha entender o significado dessa palavra, viu? Eu peço para meus ouvintes, meus irmãos, prestar muito atenção, tá? E eu quero falar também que eu estou no vizinho, tá bom? Vamos começar com os versículos. Daniel capítulo 2, versículo 24 em diante. Então Daniel procurou Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, e disse: Não mate esses homens, leve-me ao rei, e eu interpretarei o seu sonho. Arioque, mais do que depressa, levou Daniel à presença do rei, dizendo: Encontrei um homem entre os exilados judeus que vai revelar o sonho ao rei. O rei falou a Daniel, também chamado de Belsazar. Então, meus ouvintes, aqui, essa palavra aqui, foi quando Daniel procurou o encarregado do rei Nabucodonosor, que chamava Arioque, para poder Daniel falar com ele, não matar aquele sábio, né? E nem aqueles homens que tinham ido para falar sobre o interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas eles não souberam. Então Daniel pediu para eles: não mate o sábio, não, e me leve na presença do rei, que eu vou interpretar o sonho do rei. A gente está vendo aqui que é aquela passagem de Daniel, que é do sonho da estalta. Vamos ver mais palavras. Isso é verdade. Você pode me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor esse sonho, o que vai acontecer no futuro. O sonho e as visões do Senhor Rei foram. Então aqui, meus ouvintes, meus irmãos, a gente está vendo que o encarregado do reis pegou Daniel e levou de frente o reis. Aí o reis perguntou para Daniel que ele podia interpretar este sonho. Daniel falou para ele que não tinha ninguém, né, nem magro, nem Astrólogo astrólogo, e adivinho. nem adivinhão, não tinha ninguém que podia interpretar esse sonho. O único que podia interpretar esse sonho para Nabucodonosor era só o Senhor Deus. Essa foi as palavras que Daniel falou para o rei. Vamos ver mais. O sonho e as visões do Senhor Rei foram os seguintes. Quando o rei estava deitado, o Senhor sonhou com
acontecimentos no futuro. Aquele que revela os segredos mostrou ao rei o que vai acontecer. Lembre-se, Senhor, de que conheço este segredo, não porque eu seja melhor ou mais sábio que os outros homens. Daniel fala, né, que ele sabe interpretar aquele sonho que Nabucodonosor sonhou. Não porque ele era melhor do que aqueles outros homens, né, mas porque tinha um Deus que passava toda a visão daquele sonho. E Daniel ia interpretar a visão daquele sonho para Nabucodonosor. O Daniel era um homem que a gente vê que ele era muito simples. Ele não queria se sentir que era mais melhor do que aqueles outros os homens, né? Que foram para interpretar o sonho e não conseguiu, mas Daniel não queria ser melhor do que ninguém, né? Daniel queria ser uma pessoa muito simples, não tinha orgulho, né? Daniel não tinha orgulho nenhum. É isso que eu acho bonito nessa passagem da Bíblia. Vamos ver mais versículos. Continuando no capítulo 2, versículo 30. O restante do versículo 30. Mas porque Deus me revelou para o benefício do rei, para o Senhor entender seus pensamentos. Rei Nabucodonosor, o Senhor viu uma grande imagem, uma estátua de homem. A estátua era impressionante, brilhava muito e causava medo e espanto ao rei. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata. Aqui a gente está vendo, meus ouvintes, que Deus já passou a visão do sonho, né? O significado do sonho para Daniel, e Daniel já estava passando por isso, né? Meus ouvintes, prestem muita atenção, porque essa palavra nessa noite vai nos revelar muita coisa, viu? Vai nos revelar muita coisa que a gente está precisando de saber, que bem pouco hoje dentro das congregações a gente vê essas revelações, tá bom? Vamos ficar ouvindo. Continuando no versículo 30 do capítulo 2 de Daniel. A barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram feitos parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada na montanha, sem o uso de força humana. Essa pedra caiu sobre os pés de ferro e barro da estátua e os destruiu. Então Meus ouvintes, essa pedra que foi cortada sem ajuda de mão de ser humano, que bateu no pé da estátua, que esfalerou toda a estátua. Vocês sabem que foi nosso Senhor Deus, né? Foi nosso Senhor Deus que veio, bateu na estátua, quebrou toda a estátua. Depois eu vou começar a revelar para nós entender junto o que vem ser essa estátua, tá? Que a pedra é o Senhor Deus, né? E fala que ele cresceu do tamanho de uma montanha e tomou toda a terra. Preste muita atenção nessas palavras, meus ouvintes, meus irmãos, e todos que vão ver essa palavra, tá? Essa palavra.
a estátua veio abaixo, uma mistura de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, como a palha da debulhada de trigo na eira durante o verão. Mas a pedra que tinha destruído a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha e ocupou toda a terra. Se tornou essa pedra que veio ser cortada, sem força humana, se tornou uma montanha grande e encheu toda a terra. Se tornou, quem é essa pedra? O Senhor Deus, porque ela cresceu, virou uma montanha e tomou toda a terra. E quando a gente fala que nós estamos vivendo o reinado da graça eterna, o reinado do reino eterno de Deus, todo mundo duvida. Não é todo mundo não, a maioria duvida, que muitos acreditam, mas a maioria do povo duvida que nós estamos vivendo o reino eterno de Deus. E essa pedra cresceu do tamanho de uma montanha e tomou toda a terra. Não é o reinado de Deus? Não é o próprio Deus que já está aqui? Tomou toda a terra. A terra não é aqui, meus ouvintes, meus irmãos. Onde é a terra? Tem outro lugar sem ser terra, sem ser aqui no planeta Terra? Eu acho que aqui que é a Terra, aqui que é o planeta Terra, para Deus crescer, virar uma montanha e tomar todo o planeta Terra, o reinado dele já está aqui. Não há dúvida, não há dúvida. Não tem gente nem para duvidar, né? Porque todos que entenderem essa mensagem não podem nem duvidar. Os que duvidar é porque não querem mesmo entender essa mensagem mesmo. Tá tampando os ouvidos e fechando os olhos para a verdade. Vamos ver mais palavras. Continuando, Daniel capítulo 2, versículo 36. Este foi o sonho, agora o Senhor, ouça a interpretação. Majestade, o Senhor é o Rei dos reis, domina sobre muitas nações, pois Deus do céu lhe deu o reino, o poder, a força e a glória. O Senhor reina sobre os lugares mais distantes do mundo, até mesmo sobre os animais. Olha aí o que foi que Deus passou para o reinado de Nabucodonosor. O poder, o reino, a força e a glória. Isso aí foi Deus que deu para o reinado de Nabucodonosor, né? Isso tudo para ele reinar. Vamos ver mais palavras. Até mesmo sobre os animais e as aves, porque Deus assim mandou. O Senhor rei Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Mas quando o seu reino terminar, outra grande nação dominará o mundo. Esse reino será inferior depois que esse reino cair, uma terceira nação dominará toda a terra, representada pela barriga e o esquadril de bronze da estátua. Meus ouvintes, meus irmãos, Daniel primeiro contou o sonho que o rei Nabucodonosor tinha sonhado com a estátua muito grande e brilhosa, que ele ficou em pânico, né? Mas a estátua tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, a barriga e os quadrilhos de bronze, as pernas de ferro e os pés, a metade de ferro, a metade de barro. E esse foi o sonho que Daniel veio e contou, decifrou o sonho para o rei.
Agora Daniel vem falar, tá falando para os reis o que vem ser o sonho, porque o sonho tem um significado. E o que eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que quando o Senhor Deus deu esse sonho para o rei Nabucodonosor, ele sabia que Daniel ia decifrar, que ele mesmo ia passar o significado do sonho para Daniel passar para o rei. E esse sonho, o que é que Deus está falando? Que a cabeça daquela estátua em teus pés ia ser império de reis que ia passar e comandar naquele tempo até chegar nos pés da estátua. Quando chegasse nos pés da estátua, que era quando Deus vinha e ia acabar com todo o império que pertencia a reis. É isso que Deus mostrou, né? Deu esse sonho para esse reis, que era para Daniel decifrar. Então, o que eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que a cabeça tem um significado, os braços e os peitos tem outro significado, né? Porque era império e comando de reis. Então, vamos começar a ver a cabeça. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Isso aí ia acabar os impérios dos reis na tribulação. Era quando a pedra vinha acabar com todo o reinado dele, a pedra, que era Cristo. Agora, seguindo o versículo 40, Sim. capítulo 2 de Daniel. A seguir virá o quarto reino, que será forte como o ferro. Esse reino vai ferir e esmagar e conquistar outras nações. Então, meus ouvintes e meus irmãos, a cabeça é o império, né, e o reinado de Nabucodonosor, né? A cabeça era o que? Era a Babilônia. Era um reinado na Babilônia, que eram os babilônios, e o reinado de Nabucodonosor, que era na Babilônia. A Babilônia era o que? Um império e um reinado, né? Então, era o reinado de Nabucodonosor. A gente sabe que quando Nabucodonosor acabou o reinado de Nabucodonosor, que ficou aquele filho de Nabucodonosor ainda era no reinado de Nabucodonosor. Porque quando Deus fala que era um reinado, porque antigamente o reinado de reis, meus ouvintes, meus irmãos, era assim, quando um rei ele ia reinar, só acabava o reinado daquele rei quando acabasse toda a família que passasse para ser rei. Se tivesse filho, era filho. Se tivesse irmão, era irmão que ia ser rei. Se tivesse sobrinho, primo, então ia passando todo. Então, um reinado de um rei não acabava assim no dia para o outro, não. Um reinado de um rei demorava anos, porque era passado família por família para ser reis. Então, naquele reinado de Nabucodonosor, foi o império dele, dos babilônicos, né? Quando acabou, que passou o reinado de Nabucodonosor, que foi a cabeça de ouro, chegou nos braços de prata, os braços de prata e o peito de prata. Quem foi os braços de prata que entrou para reinar? Um dos braços de prata que entrou para reinar, todo mundo sabe que quando Nabucodonosor caiu, que acabou o reinado dele, quem chegou lá para reinar foi o rei Ciro. O rei Ciro, ele vem da onde? Da Pérsia. Então, um braço dos braços da estátua já era o quê? Já era o mandato de Ciro, da Pérsia. Do Medo-Pérsia. Então, era um braço, era do Ciro, da Pérsia. Quem é a Pérsia? Antiga Pérsia hoje é o antigo Irã, né? Então, naquele tempo que Deus estava dando esse sonho para aquele rei, para Daniel decifrar, ia ser todo o que? Ia passar
todos esses impérios de reis para poder chegar nos pés da estátua, que era onde ia ser juntado 10 reis, para dar o quê? Para poder levantar, dar o império para o falso Cristo, né? Dar o império para o falso Cristo, que já era no final já da estátua, que já eram os pés e os dedos da estátua. Então, os braços de prata, meus ouvintes, eu quero dizer que era outro império de outro reis, que era o Pérsia. O Pérsia foi quando o reinado de Nabucodonosor caiu, foi que ele começou a reinar. Já entrou reinando já, que era Pérsia, né? O Medo e o Pérsia. Já no reinado de Nabucodonosor. E depois que passou o reinado do Medo-Pérsia, aí veio o quê? Veio Grécia. Veio Grécia, que era a barriga, né? Veio o reinado da Grécia. A Grécia, vocês sabem que o reinado da Grécia foi o reinado de Alexandre Grande, né? Foi o reinado de Alexandre Grande, que reinou depois de Círios. Depois de Círio veio o reinado, e demorava esses reinados, né? Porque o Círio foi passado de pai para filho, para neto, para irmão, para primo, e como não acabou a família todinha, né, do Pérsia, do rei Círio, não acabou o reinado dele. Aí quando acabou o reinado do Círio, aí chegou o reinado da barriga da estátua. Que é a barriga da estátua, que era de... a barriga da estátua é de bronze, a barriga da estátua de bronze, e as coxas da barriga da estátua também era de bronze. Aí era o reinado da Grécia. Aí foi quem? Foi aquele Alexandre Grande que reinou, né? Então, pelo Alexandre Grande, veio muito reis. Mas tudo família. Vocês sabem que quando levantavam reis, um império... A barriga e os quadrilhos de bronze, né? Era o reis da Grécia. Então, quando esse rei se levantava para reinar, meus ouvintes e meus irmãos, passava muito tempo, porque enquanto não passava toda a família, para acabar a família daquele rei, para chegar outro reis, eles não paravam, era de pai, filho, irmão, sobrinho, e vai a família toda. Então, demorava anos um reis comandando, um reis mandando, demorava anos, né? Então, toda aquela estátua foi desde o tempo de Nabucodonosor, vamos se botar no tempo de 590 anos antes de Cristo vir, né? Porque quando Nabucodonosor quando o Daniel foi chamado, o rei, esse rei Nabucodonosor, ele ainda estava vivo, né? Então, vamos se botar 590 antes de Cristo, porque 586 foi quando esse rei acabou com todo o império lá em Jerusalém, que derrubou o templo, né, e acabou com toda a cidade, que foi quando levou o povo de Daniel para cativo, no cativeiro, que foi aquele 70 anos vezes 7 que Deus tinha passado para Daniel, que o povo dele ia ser escravo por 70 anos vezes 7. Então, o povo de Daniel, ele foi levado escravo, cativo, né, por o povo do rei Nabucodonosor em 586. Foi quando eles foram ser escravos, né? Então passou esse tempo todinho, né, para poder chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, para poder quebrar toda essa estátua. Aí depois que passar da barriga e do quadril, que foi Grécia, o reinado de Grécia, né, que foi o rei da Grécia, aí vem agora os pés de ferro. Preste muita atenção, quem é esses pés de ferro? Versículo 41, capítulo 2 de Daniel.
os pés e dedos que o rei viu, feito de uma mistura de ferro e barro, mostram que mais tarde esse reino será dividido. Algumas de suas partes serão fortes como ferro, e a outra fraca como o barro. Essa mistura de ferro e barro também mostra que os reis nos procurarão se fortalecer através de aliança entre os seus líderes. Meus ouvintes e meus irmãos, a cabeça da estalta era Babilônia, né? O reinado de Babilônia se foi. Aí entrou pelo reinado de Pérsia, do Medo e do Pérsia, que era os braços e o peito da estalta. Eram os braços e o peito, a cabeça de ouro, e os braços e os peitos da estalta era de prata, que era o reinado do Medo e do Pérsia. Caiu, acabou esse reinado. Aí entrou pela barriga e pelos quadris da estalta, a barriga e os quadris da estalta era outro império, que era o império da Grécia, o reis da Grécia, o império da Grécia. Esse reinado também caiu, se foi, acabou. Agora vem o reinado, veio, não vem mais, não vai voltar mais. Veio o reinado das pernas de ferro, os pés, a metade de ferro e a metade de barro. Vamos ver esse reinado de quem foi. Essa mistura de ferro e barro também mostra que os reis os procurarão se fortalecer através de alianças entre os seus líderes. Mas isso não dará certo, porque ferro e barro não se misturam. Meus ouvintes e meus irmãos, esses pés de ferro foi o reinado dos romanos, então foi o reinado de Roma. Esses pés de ferro que nós estamos lendo aqui, trazendo para vocês, esses pés de ferro foi o reino de Roma, o reinado de Roma, né, que foi o povo romano, que foi esses pés de ferro. Quem foi que destruiu Jerusalém, Israel, no ano 70? Não foi os romanos? Após os romanos, meus ouvintes e meus irmãos, que é os pés da estalta, que Nabucodonosor teve o sonho da estalta, que era os pés de ferro. As pernas de ferro foi romano. Foi o romano que destruiu a tribulação no ano 70 do povo romano. Foi o pé da estalta. O pé e os dedos e os pés. Sabe por quê, meus ouvintes e meus irmãos? Porque quando chega nos pés da estalta, nas pernas da estalta, as pernas de ferro, só vem os dedos, não vem mais reinado de ninguém. Preste muita atenção, meus ouvintes e meus irmãos. Quando chega nos pés da estalta, não vem mais império. Não se levanta reis para mandar mais em nada. Todos os reis passam pela estalta e acaba nos pés da estalta. Se acaba nos pés, sabe por quê? O reinado das pernas da estalta de ferro foi o reinado dos romanos. Quando o romano passou mandar o mandato dele, os impérios dele,
né, que era do rei romano, aí entra a tribulação, entrou a tribulação no ano 70 e acabou. Os pés da estátua é o reis, 10 reis, que se levanta, né, para fazer o quê? Fazer aliança. Fazer aliança. O significado de aliança, meus ouvintes, 10 reis se reunindo para fazer aliança. Para se reunir, para dar o império, né? O filho da perdição, o filho da perdição, que era os soldados romanos e eram os reis. Quem era o rei? Deus levanta, Deus prepara 3 homens para destruir Israel. 3 homens era filho do diabo, que era o joio. O joio. Deus preparou esses 3 homens para destruir Israel. Começando por o César Nero. César Nero era um da cabeça que foi golpeado de morte. E aí levanta o Vespasiano e o filho dele, Tito. 3 homens Deus preparou para destruir Israel, levar a tribulação para Israel no ano 70. E todos esses homens que foi levantado para destruir Israel no ano 70, né, que foi César Nero, Tito e o Vespasiano, tá tudo dentro desses pés de ferro, que é o Império Romano, meus ouvintes, meus irmãos. Não tem mais reis, acabou, não existe mais império de reis, porque Deus tirou todo o império de reis. Deus deixou a estátua de Nabucodonosor para mostrar para o povo hoje do mundo, dentro da Bíblia, que acabou os impérios de reis, não existe mais. O único império de reis que existia foi os romanos. Mas acabou. Muita gente confunde. Eu vejo muita gente falar que o Papa que vai ser o falso Cristo, o Papa que vai ser o falso Cristo, porque quando fala disso romanos, eles pensam que é de Roma. Não, meus ouvintes, meus irmãos, deixa eu explicar para vocês algo. Deus usou o povo de Roma, os romanos, para destruir a cidade de Jerusalém de Israel, para poder o povo dele de dentro de Israel, que era não sujar as mãos de sangue, que foi aquele povo de dentro da cidade de Jerusalém, né? Não sujar as mãos de sangue. Então Deus preparou os soldados romanos de dentro de Roma. Não é porque a tribulação o falso Cristo é o Papa de lá de Roma, não. Não é isso, não. Muitos confundem uma coisa pela outra, né? Muitos confundem. Então Deus preparou os soldados romanos para eles virem para dentro de Israel, para destruir a cidade de Israel, que foi a tribulação, né? Agora, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão, sem ajuda de ser humano, que veio e bateu no pé da estátua e esmigalhou toda a estátua, foi o Senhor Deus. Vamos ver mais palavras. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conseguirá esse reino. Ele reduzirá os outros reinos a nada. E esse reino... Como é essa passagem aí? Lê de novo. Reduzirá os reis... Deixa eu voltar aqui o capítulo todo, o versículo todo, 44. Mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conquistará esse reino. Ele reduzirá os outros reinos a nada.
Você está vendo, meus ouvintes, o que é que Deus deixou escrito aqui na Bíblia para a gente ler e aprender? Que quando esse rei estivesse no poder, quando esses reis estivessem no poder, aí Deus vinha para reduzir o poder desses reis em nada. Reduzir o poder desses reis em nada. Meus ouvintes e meus irmãos, o mundo passou milhares de anos. Mas quando chegou, faltando mais ou menos o quê? Uns 900 anos para Cristo vir, foi quando ele começou a usar Daniel para trazer a palavra da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Que foi o sonho do rei Nabucodonosor, né? Depois ele veio dando mais sonho a Daniel, mas o sonho extraordinário que ele deu para Daniel passar para a gente hoje foi essa estalta. Essa estalta, ela conta para nós que da cabeça da estalta, até o pé da estalta, ia passar por comando, por império de reis, né? Até chegasse nos dedos que Jesus Cristo vinha para acabar todo o império de reis. E hoje eu pergunto para meus ouvintes e para meus irmãos, a gente vê hoje império de reis? Não vê. Alguns reis ainda existem no planeta Terra, mas não manda mais em lugar nenhum. Hoje quem manda, hoje quem está mandando nos lugares hoje é presidente. Mas quando Deus preparou para vir a tribulação, foi reis. Não adianta a gente trocar reis por presidente, que a gente está admitindo o Senhor Deus. E mentiroso não entra no reino do céu. Se Deus fala que é presidente, é presidente. Por que a gente vamos trocar o reinado de presidente por reinado hoje desses homens? Né? Que eles não eles hoje é somente os que comandam no mundo, mas não é os presidentes, não é reis, presidente não é rei. Então, essa estalta de Nabucodonosor era império de reis. Quando chegasse nos dedos, Deus ia acabar com todo império de reis, né, que foi a tribulação. A tribulação, quando Cristo fala que acabou, formaram aliança. O que é aliança? Quando o rei estava se levantando para fazer aliança, porque tem os pés de barro, a metade de barro e a metade de ferro. Porque a aliança desse reis que ele formava não dava certo. Sempre vinha briga, vinha discórdia, vinha separação, não dava certo, porque barro com ferro não se mistura. Feito fala na palavra de Daniel, não se mistura. Mas ele se levantou 10 dedos para fazer aliança. O que é aliança, meus ouvintes? O que é que vocês entendem de reis, que eram os 10 dedos da estalta, se levantando para fazer aliança? Era para juntar os 10 reis, fazer aliança, para poder dar... Para poder dar o poder para o filho da perdição. Porque esses 10 reis foi no tempo dos dedos. Os dedos eram o quê? O Império Romano. Os dedos estavam no comando do Império Romano. Então, esses 10 dedos se levantou, que era 10 reis, e deu o poder para o falso Cristo reinar. Porque a gente está vendo tudo se batendo, tudo certinho. O poder dos romanos, os 10 dedos que fala aí da estátua, 10 dedos, fala do Império Romano, foi quem era que estava nesse poder aí? O general Tito Vespasiano e o César Nero, né? 3 homens que Deus usou para trazer a destruição dentro de Israel. 3 homens maus, 3 homens perversos, 3 homens filhos de Satanás, o próprio Satanás, o próprio diabo. Foi esses 3 homens, né? 3 homens maus. Deus, ele faz do jeito que ele quiser, ele prepara tudo do jeito que ele quer. E deu o quê?
10 dedos, 10 reis se levantou para fazer aliança. Foi quando teve a tribulação, a destruição. Vamos ver mais palavras. Esse reino durará para sempre. Este é o significado da pedra que foi cortada da montanha, sem o uso de força humana. A pedra que reduziu a pó tudo o ferro, o bronze. A pedra que reduziu tudo o pó, né? Reduziu a pó todo o ferro, bronze, o barro, a prata, o ouro. Meus ouvintes, a pedra que esfalerou, reduziu tudo o pó. O barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. A pedra que ela foi cortada sem auxílio de mão, que veio e destruiu, virou tudo pó. Era todo império, acabou o império de reis, meus ouvintes, não existe mais império. Os impérios veio, chegou a tribulação, acabou, não existe mais. Não existe mais império de reis, porque essa pedra que veio e bateu no pé da estátua, que esmigalhou, virou tudo pó, destruiu. A pedra destruiu todos os impérios, virou tudo pó, e até os romanos, que a tribulação veio por eles, eles também bateu no pé da estátua, né, que esmigalhou e ter o ferro, esmigalhou e ter o barro, esmigalhou tudo, o ouro, a prata, o bronze, esmigalhou tudo. Foi Deus, nosso Senhor Deus, ele já veio, bateu, acabou todos os impérios, não existe mais nada. Então o pé da estátua, que eu vejo muito dizer que nós estamos vivendo os pés, os homens mentirosos, vão ler Bíblia, pastor, vão ler Bíblia, presbítero, diácono, pede o dom de sabedoria o Pai, para ele revelar a palavra para vocês. Larga de ser mentirosos, larga de estar assustando o povo, pede o dom de sabedoria, pede para Deus abrir os olhos espiritual de vocês, para ver que vocês venham entender a palavra, para largar de tanta mentira. Como é que eu vejo muitos dizer que ainda estão vivendo o pé da estátua? Vocês acham que essa pedra é Jesus, é o próprio Deus? Ele vai vir bater o pé da estátua, esmigalhar toda a estátua e deixar os dedos em pé, que eram os 10 reis que se levantou para fazer mal ao povo. Vocês acham que Cristo, que Deus ia fazer isso? Né? Como é que vocês abrem a boca com tanta mentira? Larga de ser cruel. Vão ler Bíblia. Larga de estar assustando o povo. Acabar vocês falam que está esperando Deus vir, né, rasgar as nuvens para poder levar vocês para o céu. Deus vai levar vocês para o céu com tanta mentira, com tanta crueldade, né? Com tanta crueldade. Deus, quando ele veio, que ele bateu no pé dessa estátua, primeiro que ele esmigalhou foi o pé da estátua, que virou pó. Onde é que vocês acham essa estátua com os dedos em pé ainda? Só se for dentro das congregações, né? Ou da Bíblia de vocês, que na Bíblia, a Bíblia que a gente lê, deixa bem claro que essa pedra foi o próprio Deus e ele destruiu todos os impérios de reis. Hoje não existe mais império de reis. Hoje não existe mais os profetas, porque Deus acabou, tirou os profetas. Porque quando Deus veio em Daniel 9, ele cumpriu todas as profecias. Não tem mais profecia nenhuma de nenhum profeta para Deus cumprir, porque ele cumpriu todas as profecias, né? Ele cumpriu tudo. E onde é que vocês falam aí, dá os pés da estátua, vai levantar 10 reis para comandar? Onde é que tem reis? Acabou o tempo de reis, meus amados. Acabou o tempo de reis, pastor. Hoje tem presidente. E Deus não vai dar poder presidente para fazer tribulação, não. Porque já aconteceu, já está para trás. Larga de estar mentira, vai ler Bíblia. Larga de ser incrédulos.
Vamos ver mais palavras. Vamos trazer uma palavra que tá... Termina aqui ainda. Vamos terminar. O restante aqui do capítulo 2, versículo 45. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação do sonho do rei é certa e fiel. Deus revelou ao rei que ia acontecer no futuro, já aconteceu. O futuro foi quando Cristo veio, que quebrou toda a estalta, principalmente os pés da estalta. Esse era o futuro. Quando Cristo veio, se vocês não sabem, era a última semana de Daniel, que Deus tinha falado para Daniel que o castigo dele, o castigo do teu povo e da tua cidade ia levar 70 anos vezes 7. Pega Daniel, abre a Bíblia em Daniel 9 e vê o que é que Deus fala. Deus fala que o castigo do teu povo, o povo de Daniel e da tua santa cidade, a cidade de Daniel era lá em Israel, não era aqui no Brasil não, incrédulo. Quando Deus fala que o castigo do teu povo era o povo de Daniel, lá em Israel, e da tua santa cidade, a santa cidade de Daniel era aqui? Era aqui, pastor? Era aqui? O homem que anda, tá com a Bíblia na mão, me responde. A cidade de Daniel era aqui onde nós estamos hoje no Brasil? Não. Deus fala que a tua santa cidade, o teu povo e a tua santa cidade, o castigo deles ia levar 70 anos vezes 7. Quando Cristo veio, era a última semana de Daniel. Eu vejo o povo dizer, ainda falta uma semana de Daniel. Deus ia fazer as coisas pela metade e ia. Deus vinha aqui na terra do jeito que ele veio, sofreu do jeito que Deus sofreu, foi chamado de mentiroso, rasgaram as vestes de Cristo, deram bufetada no rosto de Cristo, botaram uma coroa na cabeça de Cristo, rasgaram a carne de Cristo todinha, botaram ele para carregar uma cruz com nossos pecados todinho nessa cruz que não estava leve, que esse povo é incrédulo e pecador, viu? Nós, não é, quando eu falo povo, é nós tudo. E ainda acha que ainda a semana de Daniel não se cumpriu, gente, pelo amor de Deus, vão ler a Bíblia. Se vocês não entendem, guarda a Bíblia. Para que a Bíblia na mão se não entende a palavra? Guarda a Bíblia. Cristo quando veio era a última semana de Daniel, estava completando, já acabou a semana de Daniel, não tem mais semana nenhuma de Daniel para se cumprir, não. Acabou a semana de Daniel, acabou. Hoje o tempo de reis não existe mais. Não existe reis, não existe mais os profetas, acabou. Então é pastor, se a gente for ver, é o último pastor, o único pastor é Deus, ele é que reina. Porque essa pedra quando veio, que bateu no pé da estátua, que esmigalhou, esfalerou, virou pó, e essa pedra cresceu do tamanho de uma montanha e tomou a terra todinha, Cristo tomou no comando de Cristo, no reinado de Cristo já. Não é nem para ter mais pastor não, só era para ter um, nós estamos no reinado dele já. Ou vão me dizer que é mentira? Vamos ver mais palavras. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Nisso eu vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. Aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Olha aqui, meus ouvintes, olha aqui. Vê que essa passagem aqui, que é em Apocalipse, e João viu o céu aberto e um cavalo branco. O céu estava aberto, Cristo estava vindo. Olha aí a pedra que bate no pé 2 vezes, vem a pedra que é na estátua de Nabucodonosor, que é uma pedra, foi cortada sem auxílio de mão e sem ajuda do ser humano. Cristo está falando que eu não preciso de ajuda de ser humano para nada. Eu mesmo busco o meu povo. Quem eu querer salvar, eu salvo. Eu busco. Quando fala sem auxílio de mão,
Sem ajuda de ser humano, Deus não está precisando de ajuda de ninguém, não. Ele mesmo faz tudo. Ele mesmo busca os filhos dele aonde tiver. Aonde estiver, Deus vai lá e busca o filho dele e prepara os filhos dele. Os que tiver escrito o nome do livro da vida, que tiver o Espírito Santo que Deus botou, esses não vão se perder nenhum. Seja lá onde estiver essa pessoa, Deus vai buscar, seja homem e mulher. Deixa eu falar para meus irmãos, meus ouvintes, se tiver homem ou mulher que está me ouvindo, mas é uma pessoa que entra numa congregação, sai, entra em outra congregação, sai, entra em outra congregação, sai, que não fica em congregação nenhuma, você é escolhido de Deus, meus ouvintes. Deus não está deixando você dentro das congregações, porque Ele vai abrir seus olhos e te mostrar a verdade, a palavra da Bíblia verdadeira. É a graça, o reino eterno, a graça eterna, é a Bíblia, esse povo que está vindo no YouTube. Milhares e milhares de homens Deus está levantando para trazer a palavra do reino eterno. Muitos falam que esses homens que estão vindo no YouTube é os falsos cristos, né? Não, meus ouvintes, não, meu irmão, porque Deus ia levantar tanto homem no YouTube para trazer essa palavra. Se fosse um mentiroso, Deus desmascarava logo. Deus não ia levantar milhões, milhares dele para trazer essa palavra do reino eterno, não. Deus está levantando milhares de homens e mulher também, com o evangélico do reino eterno, o evangélico verdadeiro. É esse que esses homens estão trazendo no YouTube, não é esse que se encontra dentro das congregações não, tá? Vamos ver mais Bíblia. Os olhos dele eram como lavaredas de fogo. Eu vi o céu aberto. Havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome. Só ele sabia o significado. João viu o céu aberto e um cavalo branco. Né? Um cavalo branco. Quem estava montado no cavalo era fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os olhos dele é igual duas chamas de fogo. Tem uma coroa na cabeça com um nome que só ele mesmo entende. Estava vestido numa veste salpicada de sangue. Porque quando ele veio em Israel no ano 70. Ele veio para cobrar aquele sangue na veste dele, que foi daquele povo que mataram ele, que sacrificaram ele, que levaram ele para a cruz. Foi por isso que ele falou, né, que ele vinha nas nuvens, todos os olhos via ele vir na nuvem, tem aqueles que transpassaram. Então aqueles que transpassaram, viram ele vindo nas nuvens, com as vestes ainda, salpicadas de sangue ainda. Né? Que nele, para aqueles homens que fizeram, que levaram Cristo para a cruz, eles olharam para eles ter bem remorso do que eles fizeram. Então esse também foi Cristo. Esse é o mesmo da pedra que foi cortada sem ajuda de ser humano e veio, bateu no pé da estalta, esmigalhou toda a estalta que virou pó. Acabou, virou pó. Acabou o reinado de reis, acabou a tribulação, acabou tudo. Hoje estamos vivendo o reinado do reino eterno de Cristo. Então ele foi essa pedra que cresceu, virou uma montanha e tomou toda a terra. Meus ouvintes, ainda tem gente que tem coragem de falar que isso é mentira. Deus virou cresceu igual uma montanha e tomou toda a terra, meus ouvintes. O reinado de Cristo está aqui, Cristo está aqui. Tomou toda a terra está toda, é o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós, ele enviou o Espírito dele e ele está aqui em Espírito. Os nossos olhos que é da carne contaminada no pecado não pode ver o Espírito de Deus não, só quem vê o Espírito de Deus é o nosso Espírito. Como é que tem gente que ainda duvida? Os duvidosos
mentiroso, rasga a Bíblia. Não lê mais Bíblia, não, por favor. Se vocês não entendem a mensagem, para quem está com a Bíblia na mão? Né? E esse é o mesmo que veio, a pedra que foi cortada sem auxílio de mão, é o mesmo que veio no cavalo branco. João viu o céu aberto, meus ouvintes, um cavalo branco e acompanhava, olha quem acompanhava esse Jesus Cristo que estava, esse homem no cavalo branco, olha quem acompanhava os cristãos que ele levou na tribulação do ano 70. Tem como ler aí essa passagem? Lê todo novamente, por favor. Nós vamos ler novamente, meus ouvintes, que eu gosto de explicar bem explicadinho para a gente aprender a palavra de Deus, para a gente não ficar engolindo tudo que esses homens passam para nós, né? As mentiras. Eu vou ler do 11 até o 13. Tá, do 11 até o 13. Apocalipse 11 até o 13. Vamos entender 19, melhor, meus ouvintes. 19, versículo 11 até o 13. Vamos entender a palavra de Deus. Nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. E aquele que estava montado no cavalo branco, chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como lavaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o significado. Sim. E seguia ele um exército montado em cavalo branco. Não. Tá no 14. No 14 fala assim: estava vestido com roupas salpicadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Lê mais, tem mais. Tem não, aqui é o 14. E o 15. Tá vendo, meus ouvintes? Ele estava vestido com as roupas salpicadas de sangue, né? Salpicada de sangue. E o título da palavra, e o nome da palavra era a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Você está vendo? E junto acompanhava... O 14 fala: os exércitos do céu vestiu do linho mais fino, branco e limpo. Seguiam montados em cavalos brancos. O exército no céu, tá no 14, tá, meus ouvintes? Apocalipse tá no capítulo 9, 19, versículo do 12, do 11 até no 14, que seguia nosso Senhor Deus, né? Um povo montado num cavalo branco com roupa branca de linho finíssimo, um exército. Esse exército foi o povo que seguiu Cristo, quando ele veio, né? Aí veio com ele, que foi aquele povo que passou pela tribulação e lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando Cristo desceu, meus ouvintes, o céu aberto, meus ouvintes, entende a palavra? Porque Deus ia mostrar para João que o céu estava aberto, Jesus estava montado no cavalo branco, né? E o exército de Jesus Cristo, o próprio Deus, o exército do próprio Deus, seguia ele montado em cavalo branco, com roupa branca e de linho fino. Porque Deus ia deixar o céu aberto e ia mostrar isso para João, meus ouvintes. Era a vinda do Senhor. É o mesmo da pedra que foi cortada sem ajuda de ser humano, caiu, quebrou os pés da estalta. Esse homem montado nesse cavalo branco é o mesmo Deus que veio
né? O mesmo Deus que veio. Eu não sei porque o homem, eles acham tão difícil de entender a mensagem da Bíblia. Meus ouvintes, meus irmãos, vou falar para vocês, esses homens que estão com a Bíblia na mão, dentro das congregações, eles já estão sabendo da verdade. Não tem como não saber não, meus ouvintes. Meus ouvintes, é analfabeta, igualmente eu sou. Dona Maria aqui, Maria de Jesus, pregadora da verdade, né? Eu não sei ler, não. Agora que eu estou aprendendo alguma palavrinha, porque o Espírito Santo está me ensinando, né? O Espírito Santo de Deus, ele ensina. Eu estou aprendendo sim, já falar, já ver alguma palavrinha, já aprender, já entender alguma palavra, nem falar, né? Vocês veem, meus ouvintes, que tem nome que eu ainda me perco um pouco para falar. E Deus tem abrido meus olhos espiritual e tem me mostrado essa verdade tão maravilhosa. E esses homens dentro da congregação com a Bíblia na mão, dizendo que é pastor e todo perdido do jeito que esse povo tá, sem falar a verdade pro povo, deixando o povo em pânico, achando que vem tribulação, achando que vem diabo para mandar no mundo, achando que vai destruir, veio o falso Cristo para destruir, para depois de tudo Jesus vir. Eu não sei, porque esses homens não entendem a palavra de Apocalipse, que é a passagem da Bíblia mais fácil que tem, né? Mais fácil de entender, e eles não entendem. E eles traz o povo em pânico. Por favor, meus ouvintes, lê a Bíblia, para de ficar em pânico, tira esse peso nas costas de vocês. Deus, ele não botou esse fardo tão pesado que para a gente andar, desse quintal igual a mulher cacunda. O fardo é tão pesado em nossas costas que às vezes a gente anda como é que fala? Com esse fardo nas costas, fica em cacunda. Porque o fardo é muito pesado que os homens botam, enquanto Deus fala que o fardo que ele bota nas nossas costas é suave e leve, e foi suave e leve mesmo. Só que a gente não está esperando tribulação, não está esperando o falso Cristo e saber que vai estar com o céu com Cristo, que ele colocou o Espírito dentro de nós, que na hora que nossa carne descer a sepultura, nosso Espírito na mesma hora vai estar com Cristo. Isso é tremendo. E não fica esse fardo pesado em nossas costas, achando que vai para o inferno, nem inferno existe. Não existe inferno, porque se existe inferno, Deus veio e perdeu. Tudo que Deus fez aqui, ele perdeu. O que ele fez aqui para Satanás, Satanás foi quem ganhou, Cristo foi o perdedor. Se existe um diabo comandando no inferno com milhares e milhares de gente, e o que Cristo fez aqui ficou em vão? Que fala que Cristo foi o vencedor, ele venceu tudo, acabou com a folia de Satanás, acabou o reinado de diabo, não tem mais reinado de diabo não. Quem ganhou foi Cristo, Cristo destruiu tudo. Cristo vinha aqui na terra e não ia destruir Satanás não, é? Ia deixar diabo reinando, é? Meu Deus do céu, como é difícil, viu? Ainda tem gente que tá vendo a gente trazendo a palavra da verdade, que é o evangélico da graça eterna, do reino eterno. Ainda tem gente que entra no nosso canal para mandar abobrinha, para mandar palavras feias, para falar que nós somos mentirosas, para falar que os homens que estão vindo no YouTube é mentiroso, para falar que nós somos filhos do demônio, do diabo, que nós somos falso Cristo, que nós somos falso profeta. Eu quero falar para esse povo, não é para muitos que entram trazendo uma palavra, mandando uma palavra tão boa para a gente, que a gente às vezes lê a mensagem, a palavra que as pessoas botam no nosso canal, que é uma palavra muito doce. A boca dessa pessoa Deus usa para mandar umas palavras boas, para nos dar força, para a gente ter força para entrar com a verdade, revelar a verdade de Deus para vocês. Tá? Eu agradeço a vocês. Deus abençoa cada um que entra no nosso canal com a palavra de uma mensagem boa, uma mensagem de conforto para nos confortar. Agora esses que entram para vir mandar palavra amarga para nós, eu só peço a Deus para ter misericórdia desse povo.
Eu só peço a Deus para abrir os olhos desse povo. E eu falo com vocês, vai se acostumando também, que daqui mais 3 anos, 4 anos, não vai ter congregação, não. Vai ter a palavra de Deus e o reino eterno de Deus por 4 cantos do mundo. Para os 4 cantos do mundo. Porque quando Deus fala aquela passagem da Bíblia que fala que a palavra dele, quando chegasse os 4 cantos do mundo, acabaria, era um engano, a mentira, né? Quando a palavra dele fosse tomada os 4 cantos do mundo, aí ia acabar. Né? Aí muito acha que é o mundo acabar. Não, meus ouvintes, meus irmãos, não é o mundo não, é o engano dentro das congregações, é a mentira dentro das congregações, é isso que vai acabar, porque o reinado de Deus vai tomar os 4 cantos do mundo. Nós vamos reinar só com ele, viver só com ele, tá bom? E aqui eu paro para meus ouvintes e meus irmãos. Fique com Deus e Deus abençoa.